Apesar de ser parte aí de um mundo fantástico, as Crônicas de Gelo e Fogo têm várias inspirações históricas que são muito interessantes e que funcionam muito bem no contexto da obra. E é sobre essas inspirações que a gente vai falar hoje, então vem comigo. Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí do Livrologia. Eu sou o TH Magaldi e sejam muito bem-vindos ao canal como um todo. Já vai olhando o canal se você é um fã de Game of Thrones, porque a gente tem vários vídeos aí sobre GOT, vídeos muito interessantes, então com certeza você vai curtir, porque é um dos nossos assuntos favoritos aqui no Livrologia. E também já vai deixando seu like para mostrar que você gosta desse tipo de conteúdo e também para ajudar a gente. E como eu falei, hoje a gente vai falar sobre as inspirações históricas de Game of Thrones, mais especificamente das Crônicas de Gelo e Fogo, né, como um todo, que é a obra aí do George R. R. Martin, que tem os 5 livros, que a gente tá esperando o 6º livro eternamente, e que originou a série Game of Thrones aí da HBO, com as suas 8 temporadas, 6 boas, ou, né, acima da média, e 2 ruins, muito tristes as últimas, mas enfim, né, a gente continua confiando aí que os livros vão salvar o final da história. E o mundo de Westeros é um mundo muito bem feito, né? Essa é uma das características principais da obra do George Martin, é de ser muito complexa, de ter muitos personagens, dos acontecimentos terem consequências, né, e causas muito bem definidas, e muito disso vem por conta de um contexto histórico que a obra tem, o que ela transmite ter, né, através aí dos eventos, e que fazem muito sentido com a realidade. Os eventos que são narrados na história de Westeros, na história de Essos, tanto os que estão ali no livro quanto os que antecedem a história dos livros, tem ali um paralelo muito interessante com a realidade, com a nossa história, né, como humanidade, e que é muito legal, né, você vê várias inspirações muito interessantes do George Martin, e talvez a primeira dessas inspirações seja do processo mesmo, né, a forma como as coisas acontecem em GOT tem aí uma semelhança muito grande, tanto com acontecimentos da Europa medieval, da Antiguidade Clássica, da época medieval ali do Japão, da China, até aqui das colônias europeias que tiveram na América, enfim, tem todo um processo civilizatório que o George Martin se inspirou para propor a história, que é muito legal. Então, se você gosta muito de história, né, vale muito a pena conferir a obra do Martin por esses fatores, né? Ela tem realmente essa pegada histórica mesmo, né, e de análise da história muito interessante. Você consegue estudar, né, o mundo de Westeros a partir dessa ótica historiográfica, né? Então, enfim, isso é muito interessante. E hoje, como eu mencionei, vou trazer algumas dessas inspirações mais específicas aí da obra do Martin, algumas de certos eventos que tem ali na história, outras mais baseadas em povos ou até momentos inteiros ali da história europeia. Algumas delas são mais conhecidas pelos fãs no modo geral e outras são um pouco menos conhecidas, mas que são muito interessantes também, né? Então vem comigo que com certeza vocês vão gostar, e já deixa nos comentários também aí se você sabe de alguma inspiração histórica que o Martin teve, que você acha muito interessante e como você descobriu, porque a Milena tava me falando agora que ela achou que da primeira vez que eu falei de GOT pra ela achou que era uma história real, porque enfim, essa é uma qualidade de George Martin, só que tem dragões e não, zumbis. Em minha defesa não tinha falado dos dragões. Não tinha chegado os dragões ainda. Enfim, mas até a magia do Martin é diferente também. Então, enfim, vem comigo. A primeira dessas inspirações, e provavelmente a mais famosa, é a Guerra das Rosas, que foi uma guerra civil acontecida lá na Inglaterra entre os anos de 1455 e 1487, que foi a disputa, na verdade, entre duas famílias, os Lancasters e os Yorks. Os Lannister, né, claramente aí representam os Lancasters e os Starks representam os Yorks, né, então essa é uma inspiração já bem famosa, né, entre os fãs e bem óbvia também. E no caso dessa guerra não foi só o nome das famílias que inspiraram, já que esse evento histórico contou com diversas peculiaridades que foram aí inspirações para o Martin, né, como crianças sendo coroadas, mães manipuladoras, né, tendo influência no decorrer dos fatos, uma realeza que estava no exílio, né, e também clamava pela coroa, enfim, vários pequenos incidentes aí, também das batalhas, né, a forma como a guerra mudou, às vezes um lado em vantagem, às vezes o outro, né, reviravoltas inesperadas, armações políticas, tudo isso serviu de inspiração para o Martin, e até mesmo o que a gente tem de mitologia desse conflito, né? Já que ele foi muito marcante na história inglesa e surgiram várias histórias decorrentes disso, lendas, né, que são contadas durante a guerra, tudo isso que fez parte do imaginário inglês também serviu de inspiração pro Martin. É legal citar que essa guerra tem esse nome, né, de Guerra das Rosas, por conta do símbolo das famílias, né? Já que a família York tinha como símbolo e brasão da casa deles, né, uma rosa branca, e a casa de Lancaster tinha um símbolo, uma rosa vermelha. E quando o Henrique VII, né, que foi visto aí
como uma opção no final do conflito, e ele era descendente dos Lancasters, ele foi visto ali pelos lords, né, e pelos nobres, como a melhor opção para resolver o conflito e foi coroado como rei. Ele se casou com uma York e ele uniu o símbolo das duas casas, né? Então ele, que era descendente Lancaster, pegou a rosa vermelha e uniu ela com a rosa branca, criando o símbolo que é famoso por ser a Rosa de Tudor, né? Que foi aí a dinastia que reinou por muitos anos na Inglaterra, que é a junção, né, da rosa vermelha com a rosa branca, né? Então ele foi aí um grande conciliador, apesar de ter feito algumas cagadas depois disso também. Mas enfim, né? Reis sendo reis, né? Tudo normal por aqui. Isso também mostra, né, que apesar de ser uma inspiração, assim como quase todas dessa lista, não é algo diretamente relacionado, né? Realmente serve de inspiração pro Martin propor algumas ideias, pegar alguns elementos, mas as Crônicas de Gelo e Fogo não são uma alegoria da história medieval, nem nada do tipo, né? Tem uma mitologia muito própria, tem um contexto muito próprio, então o final, né, da Guerra das Rosas não foi igual ao final de GOT, nem o final dos livros devem ser, né? Então isso é bem interessante de notar também. O segundo evento de inspiração histórica que eu listei aqui é o Casamento Vermelho, e já alerta para spoilers, se você ainda não souber o que é o Casamento Vermelho, mas que, dito pelo próprio Martin, foi baseado num evento lá da história da Escócia, quando os assessores do rei James II, que na época tinha só 10 anos, chamaram um rival dele para um jantar. Esse rival tinha 16 anos também apenas, e era o Conde de Douglas. Sim, que é um ótimo nome. Ele foi jantar e, enfim, eles prepararam todo um banquete, estavam tendo uns bons momentos, até que em um determinado momento começaram a soar trombetas e os assessores colocaram na mesa a cabeça de um javali. Que daí tem duas versões, uma que diz que o javali, né, a cabeça de javali representava a morte, e outra que o javali era o símbolo, né, do Conde de Douglas, então a cabeça de javali morto seria ali um mau presságio. Na verdade, de qualquer jeito seria um mau presságio, ninguém quer ver a cabeça de javali, né, num banquete amigável, né. Mas eu acho que não tava assado, né? Então, enfim. Foi aí que o Conde de Douglas e os seus assessores, né? As pessoas que estavam com ele também ali na comitiva, foram levados pra uma masmorra e foram decapitados friamente, mesmo que ali o rei James II ficasse pedindo pela misericórdia deles, né? Mas como ali ele era uma criança, né? Os assessores não quiseram saber e se livraram do rival sem dó nem piedade. E essa história é uma inspiração pro Casamento Vermelho, já que o contexto, né, da cerimônia de um jantar, de você chamar, né, um rival pra jantar e garantir proteção dele, esse costume realmente é um costume europeu. A gente vê isso na série Vikings também, no qual o rei inglês também chama ali os vikings quando eles chegam na Inglaterra pra um jantar, né, e garante a proteção deles, mesmo que eles vão, né, se matar tudo depois, né. Isso é a mesma coisa que acontece em Westeros, já que, né, o Alder Frey supostamente tinha prometido ao Robb, né, estadia e poderia passar a noite tranquilamente. Até é interessante que na série isso não aparece, mas nos livros a Catelyn exige, ela tá com mau pressentimento, e a primeira coisa que ela faz quando ela chega é exigir que o Alder Frey dê pães e queijos e vinho pro Robb, pra todo mundo que tá ali com ele, porque ela precisa garantir a proteção do Robb, e isso era um costume muito forte no norte, muito forte em Westeros, que o Alder Frey caga em cima disso tudo e mata todo mundo, né? E eu acho que, apesar de não ser dito, tem uma outra inspiração histórica para esse evento, que é o massacre da noite de São Bartolomeu. Quando o rei da França, que era católico, resolve autorizar a morte de alguns líderes protestantes que estavam ali pregando, e o protestantismo estava crescendo na França, e ele ordena a morte, né, a execução desses líderes, o que desencadeia uma matança generalizada, né, de vários protestantes sendo mortos e mortos e mortos, tanto por soldados franceses, por, né, católicos de um modo geral. Foi um massacre religioso bem pesado, né, quase um conflito civil dentro do cristianismo. Conflito não, né, porque os protestantes nesse caso não tiveram como reagir. Tem algumas estimativas que dizem que foi entre 5 mil mortos a 30 mil mortos, dependendo aí de quem tá relatando o evento, e foi tão pesado que isso acabou desencadeando outras mortes por reis católicos na França, né, que ordenaram outras matanças, chegando a contaminar os rios de tal forma que as pessoas não podiam comer peixes dos rios, porque os corpos eram jogados lá, e enfim, realmente zoou a água, zoou todo mundo, e enfim, não foi legal, não foi bacana. O George Martin nunca disse que isso foi uma inspiração, mas me lembra bastante, já que não só o Robb Stark, né, e a família dele foi assassinada no jantar, como todo o exército do Robb, que me lembra dessa matança mais generalizada do massacre da noite de São Bartolomeu. Me assusta muito saber que tinha uma criança de 10 anos e outra criança de 16, tipo, comandando todo mundo. Não faz o menor sentido.
Faz, porque na época as pessoas viviam até os 30 anos. Então, quando você tinha 16, você já tinha vivido metade da sua vida. Então, você já era um adulto. E o conceito de infância, ele surge com força mesmo lá pelo século XX. Então, 1900 e pouco. As pessoas antes não tinham um conceito bem definido de infância. Então, não existia tanto criança. Você era um mini adulto. Então é isso. Fica aí essa informação pra vocês também. Outra inspiração do Martin foi a muralha de Adriano, que ele usou, né, justamente para criar a muralha de gelo que tá lá no norte e que separa Westeros das terras de sempre inverno, né, ou também é chamada de as terras para lá da muralha. A muralha de Adriano foi criada lá no século II pelo imperador romano Adriano e foi feita para proteger a província da Britânia, que hoje fica mais ou menos onde é a Grã-Bretanha, né, no centro ali da Grã-Bretanha, e ela foi feita para proteger, né, a província romana das tribos que ficavam pro norte, que hoje formam ali a Escócia. Ela não é nem de longe tão imponente quanto a muralha de gelo, né? Porque ela é basicamente um muro, né? Não é tão alto. E você tem ainda os resquícios dessa muralha lá na Europa, né? Você pode ir lá ver, lá na Grã-Bretanha, é bem bonito, né? Fica numa região bem bonita, né? A gente tem até um casal de amigos que foi lá, não foi? Foi, João e Raíssa. Beijo pra João e Raíssa. Eles foram lá ver, eu lembro de fotos que eles tiraram, né? Então, enfim, é bem bonito lá. E o George Martin também foi lá nos anos 80. Ele viu como é o muro, né? O que restou. E disse que ficou imaginando como era ser um legionário lá. E até tem um livro sobre os romanos que tem uma descrição de uma carta, né? De um romano que tava lá no muro, protegendo, fazendo vigia. E ele tá escrevendo pra família dele e ele pede um presente pra eles, né? Que ele tá precisando muito de meias. É o que ele pede para mandarem para ele, já que fazia muito frio e ele precisava proteger os pezinhos. Então, é isso, né? Então, passava frio igual alguém que tava lá no norte de Westeros também protegendo a muralha. E esse conceito, né, de uma muralha, né, ou até de um soldado protegendo uma fortificação contra o inimigo, fazendo vigília, tá presente em Game of Thrones, mas também tá presente em outras obras do Martin, né? Inclusive na primeira história que foi publicada dele, no primeiro conto que ele escreveu lá na faculdade ainda, que fala sobre um soldado nórdico que tá fazendo vigília ali num forte contra o exército napoleônico. Tem esse conceito, né, do soldado tá passando frio e tá pensando quando que o inimigo vai atacar e tudo mais. Isso também rendeu pro Martin uma das melhores histórias também que tem ali nas Crônicas de Gelo e Fogo, né, justamente quando os selvagens atacam, né, a muralha. Você tem todo ali um trecho do Jon Snow defendendo, descrevendo como foi a defesa, e é muito legal, é um dos meus núcleos favoritos ali de GOT, e tudo isso muito por conta da muralha de Adriano, né, que foi aí a grande inspiração do Martin. E, diferente de outras inspirações que são, né, impalpáveis, você pode ir lá na Grã-Bretanha, se você tiver dinheiro, e fazer o tourzinho por lá e ver. Um dia, quem sabe, eu vou e filmo aqui pra vocês. Inclusive, eu falei no vídeo que eu falo sobre o George Martin, que vou deixar aqui no card também, e que eu falo sobre a biografia dele, eu comento que eu participei de um sorteio pra ir conhecer os sets de GOT e que eu não ganhei. Eu acho. Se eu ganhei, eu não fui. E esse vídeo acabou ficando muito grande. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir ele em duas partes. E na semana que vem, que esse vídeo deve estar saindo na quarta-feira, na quarta que vem, eu lanço aí um segundo vídeo com a parte 2, trazendo outras curiosidades. E como eu falei, algumas delas que não são tão faladas aí pelo pessoal em geral. E que são inspirações aí pra GOT também. Mas de qualquer jeito, diz aí nos comentários se você curtiu esse vídeo. Já deixa o seu like pra apoiar também, pra ver se vocês querem a parte 2. Que eu vou fazer independente da quantidade de likes, né? Porque eu não tenho essa expectativa, eu sou realista, né? Mas... Se bater 3 likes, galera. que vai bater com o meu like já, direto, então, ok. Mas deixa aí nos comentários, né, quais são as suas inspirações históricas favoritas de GOT, e que outras obras também você sabe aí, você conhece, que tem boas inspirações históricas, porque eu sei que, né, Senhor dos Anéis tem uma ou outra aí, mas, né, não é tão evidente. Então deixa nos comentários o que você acha, porque fantasia boa pra mim é aquela que tem fundamento, né? Aquela que é bem centrada, que o universo é bem construído, que é interessante. É disso que eu gosto, é disso que gostamos e por isso gostamos de Game of Thrones, né? Então, se você curte GOT também, mais uma vez reforço, vai ter muito vídeo de Game of Thrones aqui no canal, então você pode ficar bem tranquilo de se inscrever, porque vai ter muito desse conteúdo aqui, além de outras coisas sobre filmes, séries, livros diversos. Então, dá uma olhada que a gente tem um conteúdo bem vasto. Já dá uma olhada no vídeo e na playlist que vai ser sugerida aqui do lado daqui a pouco. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo com a parte 2 aí das inspirações históricas de GOT na quarta-feira. Valeu, falou e até mais.